Senhores e senhoras, boa tarde. Um breve histórico. Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro, de uma pessoa que queria fazer com que o senhor Sérgio Moro fosse me visitar. Todos nós conhecemos o senhor Sérgio Moro, lá da Vara Federal de Curitiba. É maior do que qualquer um de nós. Lógico, me surpreendeu. Eu recebi o senhor Sérgio Moro na minha casa, na Barra da Tijuca. E ali traçamos, eu baixado, eu dei por 3 vezes. Acabou o primeiro turno. Naquele momento, entre o primeiro e o segundo turno, o senhor Sérgio Moro tocou. Não foi por uma, foi por 2 vezes. E mesmo assim, passei para o segundo turno, botaram de cabeça para baixo, chacoalharam tudo. Nós cansamos, nós não somos máquinas. Me senti, de certa forma, reconfortado. Porque o que eu descobri lá, eu era apenas um deputado, humilde deputado, na sua inocência. Isso foi numa quarta-feira, sabia que não seria fácil. Não era tão abundante quanto antigamente. Na minha surpresa, alguns dias depois, eu estava em Parnamirim e recebi um telefonema dele. E ele conversou comigo sobre o episódio. Falei do meu poder de veto, de como ele seria tratado caso aceitasse o nosso convite. Teriam que passar pelas minhas mãos e eu daria ou não, como fiz com todos os ministros. Mais de 90% desses cargos passaram pelas minhas mãos, entre tantas outras, que afinal de contas, mais de 100 pessoas, eu sempre disse aos meus ministros, tem que ter dupla mão. Aqui tem ministros que apanham todo dia, como Abrão Van Trauben, por exemplo. Outros apanham também. A pedido, vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. Agora, o senhor Sérgio Moro, falei para ele que eu possa interagir com ele. Interage com qualquer um do governo. Sempre procuro o ministro. Mas, numa necessidade, o Paulo Guedes, como ontem, ou anteontem, se preciso for, depois ele participa, é necessidade. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim que eu poderia estar envolvido nisso. Quando eu vi, a intenção era que nós tínhamos um relacionamento familiar. Desde o começo, já se começou a falar que eu estava com muito menos intensidade. Coisas que aconteciam, praticamente não acontecem mais. Conversei poucas vezes com ele durante 1 ano e 4 meses. Sim, poucas vezes, mas conversei. Nos últimos 2 anos de parlamentar, não se dignou a me procurar e preferiu o porteiro, mas é óbvio que isso ia acontecer. Pedi para o meu filho ir na portaria e filmar depois da questão do porteiro, que os dois, fazendo mais pessoas, testemunharam. Descobriram, eu nem sabia, o caso Marielle, o caso Queiroz, mulheres em praça pública, como de Araraquara, 3 renomados advogados, um pobre no Piauí, entre 27. Também apareceu que o meu filho 04 teria namorado, acredito que 7 ou 8 deputados, ou meia dúzia. Primeiro eu chamei meu filho. Abre o jogo. Pai, eu saí com metade do condomínio. Hoje a vida é assim. Ministro quer que eu confie nele? Quer e tem razão. Sempre falei para ele, Moro, vamos levar, no sentido figurado, eu comecei a correr atrás. Modificamos o cardápio, o motorista de van, de ônibus, o motorista de caminhão, tacógrafos e algemas com o senhor Fernando Haddad do PT. À noite, eu e o doutor Valeixo, para tentar a última cartada, eu comecei a fazer gestões junto ao ministro para trocarmos. Era a intenção dele, pelo que tudo indicava. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas eu não troco. Por que não? Por que tem que ser o seu e não o meu? Todo dia eu tenho dado, quase que implorando, mas isso não tem nada a ver. É obrigação da minha parte. Eu nunca pedi para ele porque tem que ser o dele e não possivelmente o meu, ou um de consenso entre nós dois, que é um órgão parecido até, logicamente, cada um na sua função. Ele praticamente me ignorou. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela. Eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Meu muito obrigado a todos os senhores.